Como é que vai entrar de verdade no lugar? Já foi, já. Estamos no lugar fé? Estamos no lugar fé. Tem 5 minutos. Começar as músicas. Quer tocar só música instrumental, não? Não, tocar as músicas. Começar 8h30, né? Então, mas eu comecei também com as músicas. É, vou começar com sua música instrumental. Pode ser? Você... Tá. Boa noite a todos. A gente agradece, né, a presença virtual aí de todos. Vamos começar hoje a nossa
conversas, nossas orações, né? Então, para seguir a tradição que a gente fazia lá no Garfé, a gente vai começar com a nossa oração de música, né? Então, hoje vamos começar com a música que era um dos hits mais pedidos no Garfé para a gente tocar lá. Uma música bem conhecida, que é a música do Nando Reis, o Mantra.
Só deixa mais confortável, né? Vamos fazer a prece, se quiserem fazer uma musiquinha suave de fogo. Dois, sol. Dois, fá. Quer fazer lá? Lá e... Pode ser. Fazendo um pedido agora aqui pra eles, porque eu vou fazer a prece inicial, né? Aí eu pedi uma música de fundo pra eles, vão compor agora, viu, gente? Nós vamos fazer a nossa prece para nós iniciarmos, fazendo a conexão, os nossos mentores, nossos amigos espirituais, nossos guias, todos os mentores da casa, Recanto da Fé Ramatiz, todas as equipes da música, da cura, das crianças, da cirurgia espiritual. Vamos fazer a sintonia com elas, as fraternidades, todas as equipes. Conectamos nosso coração em sintonia com o nosso anjo da guarda, nosso mentor, pedindo a ele o nosso equilíbrio para sintonizarmos com todas as equipes que ainda estão nos auxiliando, apesar de não estarmos no espaço físico. E estamos todos unidos na mesma vibração de amor, unidos pelo coração, na corrente de oração. E nessa corrente nos conectamos com o Mestre Ramatiz, todos os mentores da casa, com nossa Mãe Maria, e elevamos a nossa mente até o nosso Mestre Jesus. Que possamos receber a sua luz, o seu amor. Todos juntos vamos fazer o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada aos meninos, a equipe da música, que nos presenteou com essa música inspirada aí, de última hora. Sai, né? Quer ficar segurando? Prefere no negócio? Pode deixar aqui, né? Fica melhor. Beleza, assim mesmo. Você tá? Tá? Som. Todo mundo ouvindo direitinho aí, né? Uns ajustes técnicos aqui. Pra ficar melhor para vocês ouvirem. Muito bem. Muito bem. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito da oração, né? Todo mundo sabe a importância, né, de uma oração. E hoje a gente vai estudar um pouquinho o que o Mestre Ramatiz nos diz sobre a oração. Eu vou contar algumas histórias, né? Como sempre, né? Gosto muito de contar histórias. E falar um pouquinho de algumas experiências pessoais também a respeito da oração. A gente vai estudar um trecho que está no livro Elucidações do Além, do Mestre Ramatiz, psicografado pelo médium Hercílio Mais. A gente na casa procura seguir mais os livros do Hercílio Mais. A gente acha que tem uma conexão mais coerente realmente com o Mestre Ramatiz, né?
Quem quiser esse livro, depois a gente coloca no Face, né? Esse livro a gente consegue baixar até em PDF pela internet. Quase todos os livros do Hercílio Mais, do Mestre Ramatiz, a gente consegue baixar em PDF. Quem quiser pode depois estudar mais profundamente. A gente vai fazer um resumo, né, de algumas ideias que o Ramatiz traz e conversar um pouquinho sobre elas, né, para a gente entender um pouquinho melhor. A linguagem é uma linguagem, né, um pouco mais antiga também, os livros foram psicografados mais antigamente, é uma linguagem mais antiga, mas se a gente ler com calma, né, e raciocinando, né, a gente vai entendendo um pouquinho melhor, né. Então eu separei algumas partes, né, para a gente estudar. Eu vou ler alguma coisa e a gente vai comentando, né. O Mestre Ramatiz fala assim: figurai a prece como um detonador psíquico que movimenta as energias excelsas adormecidas na essência da alma humana. Isso é para ele começar a falar do poder da prece, da oração, né? Para a gente entender, é um detonador psíquico, né? Que movimenta todas as energias, né? O principal é que ela seja realmente, né, para elevar a nossa alma humana, né, na energia mais sublime possível, né? Ele fala também, o espírito, ao liberar as suas energias no ato da prece, ele melhora a sua frequência vibratória espiritual, higieniza a mente, expurgando os maus pensamentos e libera maior cota de luz interior. Então aqui já começa a ação da prece como auxílio, limpeza, proteção que ela traz para a gente, né? Ela ajuda a ir limpando os pensamentos, energias, para a gente fazer essa conexão de luz maior. Tem uma metáfora que um dia eu ouvi, e eu achei muito esclarecedor essa metáfora para a gente entender o que acontece, né, quando a gente faz essa conexão com a oração. Então é só a gente pensar que a nossa mente é como se fosse um pote aberto. Só que esse pote está virado para baixo. Então, a gente tem a conexão positiva o tempo todo de luz sublime, das espiritualidades maiores, dos nossos mentores, do nosso anjo da guarda, dos guias, nossos gurus. Eles o tempo todo estão tentando conectar com a gente, né? Mas o nosso pote está virado para baixo. Quando a gente consegue fazer a conexão de uma oração profunda e realmente fazer essa limpeza dos pensamentos, o que acontece? Esse pote ele vira. E aí a gente consegue realmente encher esse pote com essas luzes maiores de conexão de energia sublime, né? Mais ou menos por aí. Então a gente continua aqui no nosso estudo. Embora a prece seja um admirável processo de dinamização das forças angélicas do espírito imortal, não pode imunizar o homem contra efeitos ofensivos e destrutivos da lei que estejam vigorando no mundo material. Eu vou continuar aqui, daqui a pouco a gente explica. A oração catalisa as reservas espirituais do homem, assim como imuniza contra a interferência dos maus espíritos e dos pensamentos daninhos. Então, o que eles falam é que a oração, ela faz essa conexão positiva, né? Mas ela talvez não consiga bloquear a gente do efeito que a gente tem que sofrer de ações kármicas que estão para acontecer realmente na nossa vida. Só a oração sozinha não consegue realmente bloquear tudo isso. O que ela vai fazer é que ela imuniza a interferência dos maus espíritos e pensamentos daninhos externos, né? Então ela já faz um verdadeiro escudo de proteção. É o que a gente fala que é a nossa maior arma de proteção. E é o que a gente sempre busca, né? Em vez de a gente buscar tantas técnicas mirabolantes, energéticas para essa proteção, a gente tem a maior arma que todos os mestres, todos os grandes mestres de todas as
maiores religiões trouxeram para nós, que é a oração. Porque ela protege pelo positivo, não pelo negativo. Né? Então, se a gente pensar, se a gente quer uma proteção, imagina a gente tentar pegar uma armadura, espada, armas, tem que ter um treino, tem que fazer todo um esforço, né? E a oração, sendo essa conexão positiva, o que ela vai acontecer? A gente imaginar que a gente está numa sala escura, tudo muito escuro. A oração é um pequeno fósforo que acende. Esse pequeno fósforo já quebra toda a escuridão. Né? E aí traz a proteção pela luz. Né? Isso que a gente fala, a gente tem essa maior conexão de proteção para a gente com a oração. Aí o mestre Ramatiz, ele continua aqui. A oração, como um processo dinamizador, beneficia o campo energético mental e astral do ser, facultando ao espírito a maior liberdade de ação. Embora a prece não proporcione absoluta proteção ao corpo físico contra hostilidades do meio onde se manifesta, pelo menos dinamiza o seu energismo, insuflando novos estímulos de vitalidade espiritual na organização humana. A frequência vibratória superior conseguida pelo recurso da prece no energismo do corpo físico assegura melhores relações e maior harmonia do metabolismo atômico. Então, o que ele quer dizer com isso? Que às vezes a oração não vai ter como proteger algumas ações contra o físico. Ele dá alguns exemplos nesse livro, né? Como, por exemplo, a Joana d'Arc, ela tinha uma conexão muito forte. Quando ela foi colocada na fogueira, ela fez uma oração muito profunda. A oração não conseguiu tirar ela da fogueira para o corpo físico dela ser queimado, né? Como muitos outros santos e personagens que tiveram em oração, mas tiveram que sofrer ação física, né? Mas a gente sabe, por psicografias de outros médiuns, que, por exemplo, a Joana d'Arc, fisicamente ela foi queimada. Mas dizem que quando a chama começou a pegar nos pés dela, o plano espiritual veio e já fez o desligamento dela, que ela não sofreu nenhuma dor enquanto ela estava no espírito, né? O próprio Paulo de Tarso, né, que tinha uma conexão de oração, né, teve uma conexão de devoção com Jesus, né, tão forte de quando ele virou Paulo, né, ele teve que sofrer, né, sofreu a morte também, né, bem cruel, mas física, mas dizem que também o seu espírito não sentiu nada por essa conexão que ele estava na hora da morte da oração. O próprio Jesus, quando estava na cruz, né, sentia, mas o próprio Ramatiz, no livro Sublime Peregrino, que eu indico, assim, quem quiser começar a ler as obras do Ramatiz, esse é um livro muito bom para começar a ler o Sublime Peregrino, que é toda a história de Jesus sendo contada como se fosse vista no registro acástico pelo Ramatiz, né, sendo colocadas perguntas e respostas, mas ela é histórica desde o início da história até o final, né. Ramatiz fala que ele sentia, assim, mas o poder de oração dele, a dor dele era muito mais moral, né, de realmente compaixão a nós do que a dor física realmente dele, né. Era uma outra esfera, assim, né. Então a prece talvez vai ter horas que não consiga fazer essa liberação do que o nosso físico tenha que sofrer, mas talvez tenha esse poder de liberar o que a gente precise sofrer em um outro nível, né? E aí ele continua, né? Então ela traz harmonia no metabolismo atômico das comunidades celulares, a prece, a oração. E disso resultam condições mais favoráveis para a atividade e equilíbrio do sistema nervoso e endócrino, como principais responsáveis pela estabilidade orgânica da saúde do homem. A prece é excelente recurso terapêutico para o homem, porque sua dinâmica libera o espírito das contingências materiais,
proporcionando momentos de paz e de agradável alívio corporal. Então ela atinge realmente até níveis celulares físicos. Talvez ela não consiga tirar dor, né? Alguma ação física que a gente às vezes tenha que passar, mas em algum nível ela está agindo, né? E até em termos físicos mesmo, até em termos celulares nossos, né? Deste modo, indiretamente, a oração também é útil ao corpo físico, porque ele concentra valiosas forças espirituais e defende contra vibrações inferiores, projetadas por outras mentes mal intencionadas. Então, né, o maior recurso de proteção que a gente pode ter é essa conexão da prece, né? Através da frequência mental nossa que é mudada, que é modificada, né, no ato da prece, né? E aí é o escudo pela luz, né? Essa conexão direta com a energia sublime que a gente pode ter, que é a maior proteção nossa, né? Contra interferências, né? Tanto físicas, de pessoas encarnadas quanto desencarnados, né? Maior força que a gente pode ter, né? Contra essas energias e forças mesmo que são colocadas com a gente, né? A prece sincera e pura funciona sempre como excelente dissociador das formas pensamentos indesejáveis aderidas ao halo mental do homem, pois é um poderoso instrumento que purifica a mente intoxicada e desoprime o sistema cérebro-espinhal. O ódio, a raiva, o ciúme, o orgulho, a inveja, a avareza, a cobiça, a crueldade são estados negativos do espírito, que produzem formas pensamentos enfermiças, pois causa alteração dos hormônios endócrinos, contraem vesícula, duodeno, atrofiam o colo intestinal pelos espasmos indisciplinados e produzem uma congestão hepática pelo afogueamento cardíaco ou retardamento circulatório sanguíneo. Essas formas pensamentos, né, que a gente sabe que tem alguns médicos que conseguem até visualizar, né, às vezes de tão material que ela fica, de outras pessoas pensando, ou espíritos, né, de irmãos nossos mais inferiores, né, que vão projetando, né, isso adensa, né, e a prece tem o poder de libertar isso, limpar realmente, né, tanto do ambiente quanto do nosso campo, né. No entanto, a oração, harmonizando o campo mental e magnético do homem, acelera o poder defensivo das bactérias, ativa os processos imunológicos, vitaliza os agentes defensivos contra surtos epidêmicos, assim como desafoga o curso dos hormônios responsáveis pela edificação celular. Então, olha o poder que a gente tem nesse momento que a gente está vivendo. Ele mesmo fala que vitaliza os agentes defensivos contra surtos epidêmicos. É o que a gente está vivendo agora, né? Então, a gente tem esse poder de auxiliar com a prece a melhora, então, desse vírus, né? Para a gente, para o nosso ambiente, para a nossa casa, para a nossa cidade, para o nosso país, quiçá para todo o nosso planeta, né? Não é à toa que nesse momento, né, muitas pessoas estão mais voltadas para a oração, muitas correntes de religiões, de espiritualidade, estão conseguindo se unir mesmo virtualmente, fazendo orações em conjunto. Isso é muito importante, né? Aqui na casa nós estamos mantendo esse dia virtual, ao vivo com vocês, né, da segunda-feira às 8h30, né, os trabalhadores em sintonia nessas orações, para as pessoas que recebiam tratamento, para os nomes que são colocados nas vibrações, que estavam colocados na casa, que agora são levados para o grupo do WhatsApp dos trabalhadores, né? E a gente está na sexta-feira, que era o trabalho também do grupo de aprofundamento, a gente está também à noite fazendo oração em conjunto, tem o pessoal da quarta-feira, o pessoal da quinta-feira, né? A gente sabe que as meninas do Reiki continuam o trabalho virtual, né, o trabalho de Reiki à distância, né, para os nomes que eram pedidos, né, a casa continua, né, tem o trabalho das cestas básicas que continua sendo feito, né, e quanto mais a gente poder se unir, né, nessas correntes de vibrações, né, mais a gente vai ajudar, né. A gente sabe que tem alguns horários também que facilitam,
né, a oração realmente, horários, né, que são como se fosse um canal um pouco mais aberto. A gente sabe que é o horário das 6 horas da manhã, meio-dia, 6 horas da tarde, são horários também assim que já tem uma egrégora mundial dessa conexão positiva, né, para a oração. Né, quando a gente quiser entrar em sintonia, entra às vezes nesse horário. Tem a corrente do Dr. Bezerra de Menezes, que todas as noites, né, das 10, 10h30 da noite, quem quiser faz uma oração, coloca um copo d'água. A equipe do Dr. Bezerra de Menezes, dos médicos espirituais, sempre está passando onde precisa, onde é chamado para ser colocado o remédio que precisa naquela água, né? Então a gente tem muitos recursos que a gente pode usar, tanto para proteção quanto para ajuda, caridade, nessa hora com a oração, né? Vou continuar aqui, né? No enfermo que ora contrito, a força e a sublimidade da prece cicatrizam mais breve as suas feridas, aceleram sua convalescência e defende-o contra a infecção após as intervenções cirúrgicas. Aqui no livro, o Ramatiz fala que a medicina ainda iria conseguir pesquisas, iria comprovar isso. Hoje em dia a gente já tem, né? Sabemos de pesquisas nos Estados Unidos e já pesquisas até aqui no Brasil comprovando realmente a eficácia da prece na melhora da convalescência de enfermos, né? Eles fazem um estudo e separam as pessoas que estão recebendo a oração das pessoas que não estão recebendo, e é claramente, estatisticamente, mais do que comprovada a diferença daquele que recebe a oração, a melhora do que não recebe, né? O poder de caridade que a gente tem nas mãos de fazer oração para as pessoas, né, que hoje em dia estão com esse vírus ou outras doenças, que a gente pode ajudar, né. A prece realmente é um recurso, é um dos recursos eficientes para o bom êxito do intercâmbio mediúnico, uma vez que essa relação mediúnica entre vivos e mortos processa-se geralmente através do contato perispiritual dos desencarnados com o perispírito do médium. Então, é através da prece que a gente faz essa conexão com os espíritos, né, principalmente positivos, que a gente quer fazer a ajuda, né, nos nossos trabalhos espirituais. É a prece que faz todo esse intercâmbio, né, da energia nossa física que o plano espiritual precisa, às vezes, para fazer alguns movimentos, alguns processos, e das intuições e todo o processo que eles trazem para a verdadeira ajuda que precisa no momento, né? A mediunidade ocorre por essa chavinha que é a prece, né? Inconveniente é a oração como rogativa interesseira para melhorar negócios, evitar deveres cotidianos, satisfazer paixões ilícitas, desforrar-se do adversário ou conseguir fortuna fácil mediante especulações de negócios escusos. Então é o que a gente fala, a gente vai rezar, mas como rezar, o que rezar, né? O que vai fazer oração, né? Nem tudo a gente deve pedir em oração, né? Que no Brasil tem um costume, né? Quando os times de futebol, né, de partidas muito populares vão jogar, né? Um reza para o plano espiritual pedindo para aquele time de ganhar, o outro reza pedindo para aquele time ganhar, né? O plano espiritual não vai tomar partido, né? Porque não é por aí que acontece, né? Como, né? Se a gente for fazer um desejo totalmente, né, ilícito nosso, né, para prejudicar as outras pessoas, né, isso não é correto, né, de fazer a prece. Daí a gente não vai estar fazendo o papel dela de fazer elevação, como diz o Ramatiz, elevação angelical sublime. A gente vai estar invertendo, né, fazendo negatividade, criando karma pra gente, né. A gente tem que fazer ela com a positividade, né. E a mesma coisa que ele fala aqui para interesses muito materiais, né, de negócios escusos, e é o que a gente brinca, né? Você não vai fazer uma prece para você ganhar na loteria. Isso não é, o plano espiritual também não faz. Tem um livro que eu gosto muito, da série da Patrícia Werneck, aquele best-seller bem famoso, que é Violetas na Janela. Tem 4 livros dessa série, da Violetas na Janela. Tem a continuação, depois de mais 3 livros do Violetas na Janela. É uma leitura fácil, simples, né, para quem
tem mais dificuldade de ler esses livros antigos, essa leitura dessa coleção da Patrícia Werneck é uma leitura mais fácil, tem muito conhecimento ali colocado, a gente aprende muito ali nesses livros. E tem uma parte, tem um livro, agora eu confundo um pouco eles, porque eu li muito rápido todos eles. Eu acho que é a Casa do Escritor, que é penúltimo, eu acho que é o penúltimo, que é a Casa do Escritor, que ela vai no plano espiritual visitar o maior setor de pedidos. Quando tem um lugar que as pessoas vão fazer pedido, diz que no plano espiritual eles têm um setor que é toda uma organização para receber aquele pedido e para movimentar vários espíritos, amigos nossos espirituais positivos, para que aqueles pedidos que possam ser efetivados sejam realmente efetivados. Nos livros do André Luiz, né, Nosso Lar e toda a coleção depois do Nosso Lar, eles falam muito disso, né? Fala de casos de mães que simplesmente faz uma oração e todo o movimento que o plano espiritual superior vai fazer para que aquela oração da mãe se concretize. Nesse livro da Patrícia Werneck, ela vai visitar a parte espiritual do Santuário de Aparecida do Norte, que diz que é o maior setor de pedidos do Brasil e um dos maiores do mundo, tanto de pessoas que visitam lá e fazem pedidos, né? E aí tem toda uma organização, aí tem primeiro uma triagem, né, de pedidos, que é aqueles pedidos que são feitos, por favor, Nossa Senhora, me deixe ganhar na loteria, esses pedidos são deletados, né? Todos esses pedidos aqui, o Ramatiz fala, né, de todas as consequências negativas são deletados, e os pedidos que podem ser efetivados é todo selecionado, dividido em setores para acessar os mentores, os familiares, o que puder daquela pessoa para que aquilo realmente se agilize, né? Olha a importância, né? O próprio Evangelho fala, pedir e obtereis, né? Na hora que a gente deve pedir, né? Para que essa ação realmente possa ser efetivada, né? Pelo plano espiritual, e eles movimentam muitas forças para que isso aconteça, né? Então tem todo esse movimento positivo, né? Nos grupos, né? Como na nossa casa física, que a gente tem o cantinho lá, que as pessoas escrevem os nomes, colocam os papeizinhos, né? Esse papelzinho é físico, mas vai para o plano espiritual e é levado para o plano espiritual para fazer toda a ação, né? Nós médiuns vibramos positivamente ali para que a nossa energia ajude o plano espiritual para que essas coisas efetivas aconteçam, mas tem toda essa conexão. Hoje em dia, esse pedido está mais do que virtual, né? Está sendo colocado no grupo, né? A gente ainda continua com as correntes de vibrações. Quem quiser se juntar a nós toda segunda-feira, 8h30 da noite, estamos nessa corrente de vibração, sexta-feira, os outros dias de trabalho, quarta, quinta, né? Estamos com as correntes de vibrações para esses nomes de pedidos, né? Essa é a caridade que a gente pode dar agora, né? E aí o Ramatiz traz para nós uma historinha, né? Ele também traz historinhas pra gente, né? É uma historinha bem interessante que ele conta, né? Porque como que a gente deve fazer essa prece, né? Com palavras muito bem escolhidas, né? Muito difíceis ali, muito racional, ou através do coração, né? E aí, para explicar isso, ele conta pra gente uma historinha. Que essa historinha é assim, que iria haver um grande encontro de várias religiões num local bem afastado, né, quase rural, e aí estavam reunidos ali o sacerdote católico, o pastor, o orador espírita, os amigos esotéricos, eles estavam todos reunidos lá para fazer essa grande festa ecumênica, né, de unidade das religiões. Só que começou a chover, e era num campo aberto, não tinha cobertura, não estava tendo cobertura, e aí a chuva não parava e não estava podendo ter a festa. Aí o sacerdote católico falou assim, eu vou fazer uma prece pedindo para que essa chuva pare. E ele vai, e aí faz todo o ritual dele, e a prece pedindo lá para que a chuva pare, nada acontece. Aí
o pastor evangélico fala, não, mas eu sei pedir de um outro jeito, eu vou fazer a minha prece. E aí ele faz os louvores dele, e as prerrogativas lá, evangélicas dele, e nada acontece. Aí o orador espírita, não, eu tenho meus amigos espirituais aqui, eu vou fazer a minha prece. E aí o orador espírita vai, e aí com toda a fala dele, irmãos, vamos todos nós juntos, e começa, e aí vai e faz, e nada acontece. Aí os amigos esotéricos vão, fazem todos os rituais deles lá para tentar parar a chuva, nada acontece. Até que um caboclo, ali um senhorzinho bem simples, que era o administrador ali da fazenda, que estava sendo feito o evento, ele fala assim, peraí. Aí ele chega na janela e fala assim, ué, meu pai, mas você tá zangado hoje? Não quer parar a chuva para os coitados fazer a sua festa? E só fala isso. E para espanto geral de todo mundo, a chuva para e eles conseguem fazer a festa. Moral da história, né? O que vale, as palavras ou a intenção, né? Esse senhorzinho talvez tivesse muito mais espiritualidade de verdade, conexão de verdade com Deus do que todos os outros formados ali, né? Consagrados, né? É uma brincadeira, né? Pra gente entender que a prece de verdade é do coração, né? Essa conexão maior, né? Nós experienciamos isso. Aqui em Registro, o primeiro ano que a gente veio morar aqui tem uma festa que chama Toronagashi. É uma festa japonesa, de tradição japonesa, bem importante lá no Japão. Aqui em Registro é a única cidade fora do Japão que é feita essa festa ecumênica. Tem encontro de várias tradições religiosas para fazer essa festa. É uma festa muito linda, é feita no dia 2 de novembro, dia de finados, né? Aqui tem o Rio Ribeira, que tem na beira do Ribeira aqui, ele faz uma curva, é super lindo, né? E aí eles fazem todas as orações, todos os rituais, e aí quando vai entardecendo, eles colocam no rio, como se fosse um barquinho, assim, é um quadradinho de madeira, né, que é coberto por um papelzinho, assim, colorido, e por dentro coloca uma vela e acende. Nesse papelzinho é colocado nomes dos antepassados. A gente pode, aqui tem o Bunkyo, que é a Associação dos Japoneses, a gente pode ir lá, a gente compra um barquinho e aí eles deixam a gente colocar o nome da família, dos antepassados, o nome de algum antepassado querido que a gente queira, e aí ele é levado nesse rio. Aí já chegaram a soltar mais de 2.000 barquinhos aqui. Primeiro ano que a gente veio, a gente participou ali, né, das orações ecumênicas todas, e tava uma chuva, e começou a entardecer e a chuva. Aí até que o coordenador pega e fala assim, vamos lá, agora é a hora, começou, vamos todo mundo firmar na oração. A gente já fez essa festa, acho que mais de 20 ou 30 anos que eles fazem essa festa. Na hora que eles soltam o barquinho, nunca chove. E aquele dia estava chovendo e ele falou para todo mundo, vamos firmar, que agora é a hora da gente firmar a oração para pedir para parar a chuva, para a gente poder soltar o barquinho. E um monte de senhorzinhos japoneses, assim, velhinhos, assim, que estavam todos sentados ali nos lugares que estava a oração, começaram a parar e rezar. E a chuva parou, a gente viu. Muito legal, a gente visualizou isso acontecer, a chuva parou e os barquinhos foram soltos, super lindos, todos coloridinhos ali, consagrando as orações para os antepassados, assim, né? Então essas coisas acontecem, olha o poder da oração, a gente vivenciou isso. Muito legal, né? Continuando aqui, insistimos em dizer-vos que a importância e a sublimidade da prece dependem fundamentalmente do grau espiritual, das intenções, da renúncia e dos sentimentos daquele que ora, né? Essa é a conclusão da nossa historinha, né? Não adianta palavras, né? O principal é o sentimento ali, né? A conexão de verdade, né? Aí o Ercílio mais faz uma pergunta assim. Em consequência, os cânticos religiosos também são uma espécie de oração coletiva, não é assim? Ramatiz responde, efetivamente, assim é, pois constituem uma exaltação à obra de Deus, rogam benefício para a humanidade, ou intentam a melhoria dos seus próprios celebrizantes. A oração condiciona o espírito humano à meditação dos bens superiores,
e por isso induz a alma às reflexões sadias. Aí ele fala até da música popular. Olha, a música popular, quando o seu conteúdo verbal, ritmo musical, desperta anseios da alma para uma vida mais sadia e menos material, é uma espécie de oração. Né? Ramatiz corrobora aqui, né, o que sempre era feito, né, que a gente está fazendo aqui um pouquinho, né, cantar as músicas, né, populares conhecidas, e lá no Garfé era feito 1 hora desse trabalho de música ao vivo, com músicas conhecidas populares, mas com letras com elevação espiritual, né, para tocar o coração, que é uma prece, né? O mestre Sri Satya Sai Baba, ele vai até mais, ele fala que a prece mais rápida que a gente pode fazer de conexão com Deus é a música, essa música divina, né? Com letra que eleva espiritualmente, é a forma mais rápida da gente fazer essa conexão divina. A prece mais rápida é a música, né? Por isso que a gente dá bastante importância para a música aí na nossa casa, né? Em qualquer circunstância em que os homens se reúnem na prece individual ou coletiva, impregnada dos sentimentos mais puros e dos pensamentos mais excelsos, as suas vibrações traçam no espaço símbolos, figuras, alegorias belas e comoventes, em perfeita sintoma com a qualidade espiritual e as intenções de seus autores. É a essência elemental, estranha manifestação semi-inteligente que circunda e interpenetra todos os seres e coisas, que vivifica a matéria mental e astralina, modelando os aspectos, as formas, as cores, de acordo com as emoções vibradas pelo pensamento humano. Né? Então, a prece tem esse poder de mudar, né? Até a questão de forma material. Né? A gente tem isso com aquela experiência daquele japonês, Masaharu Emoto, se não me engano o nome dele, com a fórmula da água, né? Que ele pega algumas coisas, coloca umas palavras positivas e negativas, aí ele congela e ele tira a foto do cristal da água congelado, né? E aí cada foto tem uma forma, né? Então a foto do amor é linda, foto da oração, né? Tem um rosário, né? De felicidade, né? E a foto de palavras ruins é muito horrível, né? É essa materialização dessa frequência de palavra, né? E a oração tem esse poder ainda mais efetivo, né? De uma pessoa coletiva, então mais ainda, né? Obviamente, a formação dessas imagens e símbolos em torno do halo mental do homem, impregnada de cores, de radiações luminosas, que surge à medida que ele pensa ou se entrega à oração, depende da natureza de seus pensamentos e emoções. Então, né? Quando, né, dizem que não é à toa que na Igreja Católica pintam os santos com aquela aura amarela em torno, né? Porque os grandes santos, quando entravam realmente naquela oração profunda, a aura deles trazia, e muitos conseguiam visualizar essa forma, né? E até cor, né? Amarela, né? Os médiuns que têm essa capacidade de visualizar, conseguem visualizar, né? As cores, né? Que trazem as orações, as formas positivas em volta da aura das pessoas, né? E quando estão em baixas vibrações, não são nada bonitas assim, nem as cores, nem as formas, né? Tem uma parte do livro, da obra do Nosso Lar, é o capítulo 3, Oração Coletiva, do André Luiz, quando no final do mesmo, o autor espiritual descreve a oração coletiva dos componentes principais da colônia do Nosso Lar, né? Cujas vibrações excelsas terminam por configurar um formoso coração azul com estrias douradas, em correspondência às vibrações de paz e de alegria expandindo-se num harmonioso hino. Né? Então essa é a forma dos espíritos lá da colônia se reunindo para fazer oração. Dizem que a gente encarnado tem uma força maior ainda, né? Então quando a gente se reúne todos para fazer oração, é uma força maior, a gente vivencia isso, a gente sente, né, o ambiente da casa mudar, né? A gente muda, né, emocionalmente, psiquicamente, né? E é bem importante a gente ter isso como um hábito diário, né? E até toda hora. Daqui a pouco a gente vai falar mais disso, né?
é justamente no momento da prece, com a exaltação íntima do ser, buscando a sua fonte de origem, que é Deus, quando tudo se clarifica em torno e seus pensamentos se aformoseiam, tecendo imagens deslumbrantes e irradiando esplendores de luz do mais encantado colorido. Aí o Ramatiz fala, que os médiuns que têm essa capacidade de visualizar, da clarividência, conseguem ver essa pintura maravilhosa que fica, através dessa oração coletiva, assim, o que acontece, é muito bonito quando a gente consegue visualizar isso, e quem não consegue visualizar, a gente consegue sentir, a diferença que faz, esse poder da prece, eu vou falar um pouquinho agora de experiência pessoal. Eu acho que a minha escola de oração foi quando uma vivência que eu tive, quando eu tive 21 anos, que eu tive uma depressão muito profunda, e a minha maior escola de oração, eu já falei isso várias vezes em algumas palestras no Garfé, foi a minha avó. A minha família vem de uma conexão de oração assim muito forte, os tataravós, eram conhecidos no bairro da força da oração deles, que eles tinham conexão com Santo Antônio, que eles conseguiam achar qualquer coisa perdida, até pessoas, quando eles faziam oração, sabiam onde a pessoa estava, se estava viva, se estava morta, onde estava, com a força da oração. A família vem com muita essa força da oração, e minha avó trouxe isso muito forte. Minha avó tem uma vida muito sofrida, ela cuidou de 8 irmãos, 7 irmãos, ela era mais 8. A mãe dela tinha falecido, ela era mais velha, ela que ajudava os avós a cuidar de todos os irmãos. Ela casou, teve 8 filhos, uma vida bem difícil com meu avô. Meu avô era leiteiro, ela tinha horta também na casa, Meu avô teve problema com alcoolismo, e ela se agarrou na força da fé, da oração, e teve grandes conquistas, Quando eu tive essa depressão muito profunda, foi muito complicado para a minha família toda. E a minha avó, sem perguntar, ela, apesar de todo o apoio que ela tinha, todo o compromisso que ela tinha com a família, com as coisas dela, ela largou tudo, ela andava com uma malinha vermelhinha, Ela colocou as roupinhas dela na malinha vermelhinha e veio ficar. E ela ficou morando com a gente, comigo lá, até eu melhorar. E ali eu senti realmente o que era a força da oração, porque eu entrava em crises muito complicadas, nesse período de depressão. Eu tinha lembranças espontâneas de outra vida que não era nada agradável. Eu entrava em crise, depois isso trazia para o meu corpo físico, assim, era muito complicado. E eu senti várias vezes, porque ela dormia no meu quarto, e às vezes no meio da noite eu começava a ter essas crises, e mais de uma vez quando eu começava, era uma coisa ruim o tempo inteiro, e às vezes se agravava, emocional com essas crises que eu tinha, e às vezes eu não sei se eu me debatia, o que acontecia, que eu começava a ter essa crise, e aí daqui a pouco aquilo começava a se amenizar, suavizar, liberar. Quando eu olhava, estava a minha avó com o tercinho dela me benzendo. E aí eu fui acreditando no poder dessa oração. E toda hora que eu ficava ruim, ela vinha e ia me benzer com a oraçãozinha dela. E eu ia melhorando. Aí tinha época que eu estava nessa crise, daqui a pouco eu aliviava, ficava bem. Aí eu recebia a notícia. Tinha amigos meus do grupo espírita que se reuniram mais de uma vez para fazer oração para mim. Eu senti nessa época, eu sentia o alívio, nesse pequeno alívio de luz que eu tinha quando eles se reuniam para mim. Tinha uma prima minha que ela fazia parte de um grupo católico muito forte. Teve uma vez que eu estava muito ruim, de repente eu senti um alívio, e aí eu recebi notícia que ela estava com o grupo dela fazendo oração para mim. E eu senti daí realmente a diferença, e a eficácia realmente da oração, o poder dessa oração, eu senti, fez toda a diferença para mim naquele período. Foi muito difícil que eu passei, foi um período bem difícil, e eu tenho certeza que só com essa ajuda coletiva muito grande que eu tive, de família, de amigos,
tinham 5 centros espíritas rezando para mim, e foi toda essa força que foi me dando, a força para eu ir voltando e me equilibrando de novo, né? Eu tive uma outra experiência, né? Eu não vou contar detalhes, uma vez eu já contei em palestra aí no centro, mas não vai dar tempo aqui agora, uma história que é um pouco mais complicada de contar todo o detalhe, mas num período que a gente estava, né, eu estava casada, meu filho tinha uns 4 para 5 aninhos, e a gente teve um problema financeiro muito grande, porque meu marido estava trabalhando na Univap, e ele tinha passado no concurso Tremembé, a gente saiu, foi para assumir o concurso Tremembé, e aí o concurso foi impetrado, e aí ele tinha pedido demissão, e aí não dava para entrar no concurso, e a gente entrou numa crise financeira muito grande, porque ficou desempregado, né? Toda aquela fase a gente achou que ia liberar e não liberou, e a gente foi entrando em dívidas, né? E aí eu fui me agarrando em oração, eu fiz cartazes assim, com a oração de São Francisco, salmo, na parede, assim, para eu dormir e acordar olhando aquilo, para eu tentar não perder a fé. Mas aí teve um ponto que teve aquela gota d'água, assim, né? Que foi quando a gente percebeu que a gente tinha que vender o carro pra gente conseguir liquidar as dívidas, que a gente já estava devendo 3 meses de aluguel, que era o único jeito de a gente sair sem dívida, e morar na casa da minha mãe e tentar refazer a vida, né? E quando a gente foi tentar vender o carro, a gente perdeu o documento do carro, daí pra mim foi bem complicado. Mas aí eu pedi pro meu marido que ficasse com meu filho na sala. Eu falei assim, olha, eu vou entrar no meu quarto, eu vou rezar, e eu não sei até que hora, quanto tempo que eu vou ficar ali, mas eu vou rezar até eu me equilibrar. E eu sentei e fiquei rezando, e perdi a noção de tempo. O meu marido fala que deve ter passado umas 4 horas. Eu sentei na minha cama e fiquei rezando. E eu tive uma coisa que, hoje em dia, na faculdade que eu estudo, hoje em dia, de licenciatura de Ciências e Religião, a gente chama de epifania. Eu tive uma visão, realmente, assim, de uma conexão de Deus, eu posso falar assim. É como se tivesse uma materialização realmente ali de Deus. Depois eu conto mais detalhes. Mas foi uma coisa muito forte, aquilo me deu uma fé daí muito grande. Foi o que deu força para conseguir terminar de resolver toda aquela situação. A situação foi resolvida, né? E eu entendi realmente o poder da oração. E dizem que nessa época que a gente está, numa época, né, de valores invertidos, de coisas muito complicadas, a gente tem essa bênção, essa graça, eu falo, porque dizem que é a fase que é mais rápido que a gente pode ter conexão com Deus. Olha só, porque é tudo tão complicado, é tudo tão invertido, né? Valores invertidos, né? É tudo tão difícil nessa fase que a gente está vivendo, né? No hinduísmo eles falam que é o Kali Yuga, a fase de Kali Yuga, a fase mais negra que a gente tem, só que é a fase que mais fácil a gente pode ter essa conexão com Deus. Então, né, falar, eu rezei 4 horas, foi só 4 horas, né, e tive essa conexão, né, eles falam que se fosse outra fase, né, uma fase mais tranquila, né, de tudo mais tranquilo, eu teria que fazer muitas austeridades ali para ter uma pequena conexão, né. Então a gente tem esse privilégio de ter essas conexões mais fáceis, né, apesar de todos esses problemas que a gente está vivendo, e até por eles, a gente tem muito mais apoio e intervenção espiritual real na nossa vida. Essa é toda a diferença, né, da gente estar vivendo esse momento, né. Então, a importância da gente estar, né. Eu tive um outro período que eu passei também bem complicado, que eu entrei numa complicação emocional, né, me perdi ali, passei por uma fase também, um problema físico, financeiro, né, e até jurídico, que foi, tudo no meu nome, e eu não consegui me ficar equilibrada na fé naquele período, me perdi nos meus pensamentos, nas minhas emoções, e aquilo me fez também trazer um desequilíbrio emocional muito grande. E aí também tive ajuda, nessa época a gente já estava frequentando o Garfé, e aí chegamos a pedir ajuda até para Pai de Santo, que uma hora largou meu caso, assim, não conseguiu continuar ajudando, e aí a única ajuda maior que eu tive foi o grupo do Garfé, que foi se reunindo e rezando para mim, todos juntos,
E eu cheguei assim, não conseguia nem fazer o Pai Nosso, não conseguia fazer os mantras que eu sabia, porque minha mente chegou num estado de desequilíbrio tão grande. E naquela época, eu falo que o que eu consegui, que foi puxando, assim, a primeira coisa o primeiro fiozinho que eu consegui puxar para tirar aquele emaranhado tudo, foi o Ho'oponopono, aquela oração do Ho'oponopono, que são 4 palavrinhas, né? Sinto muito, te amo, perdoo, sou grato. Naquela época foi aquilo que eu fui conseguir, que era a única coisa que eu conseguia fazer, e aí eu me peguei naquilo e fui fazendo, e aquilo parece que foi liberando, até que eu consegui voltar a fazer as orações, voltar um pouco no equilíbrio, e aí voltar todas as outras coisas que eu sabia, né? Mas a gente tem a bênção de ter várias ferramentas hoje em dia, né? Nós temos orações de vários tipos que a gente pode fazer, né? A oração do Pai Nosso, a maior bênção que Jesus deixou pra gente, né? Uma oração perfeita, né? Que é o principal fator da oração é a entrega, né? Quando a gente entrega realmente, né? Porque não dá pra gente fazer oração a gente pedindo o que a gente quer, né? Deus sabe muito mais que a gente, né? Então é muito melhor a gente deixar pra Ele, né? Entrega, confia, aceita e agradeça, né? Entrega na mão dele. E essa entrega a gente sabe que não é fácil, é um processo também. A gente entrega, e aí depois os pensamentos vão vir, e aí a gente entrega de novo, e os pensamentos vão vir, quando os pensamentos vêm, é como se a gente quisesse tomar de novo pra gente, e isso não é certo, porque a gente entregou, então entrega de novo. E aí tem uma última ferramenta que eu quero relembrar, né? Sempre falo dessa ferramenta, mas relembrar todo mundo, que é a tradição hindu traz pra gente, mas que tem várias outras tradições religiosas, que é na tradição hindu chama Namasmarana, que é o repetir o nome de Deus, né? Que é a oração que a gente tem que fazer diariamente, constantemente na nossa mente, que é a melhor ferramenta para o equilíbrio mental nosso, Namasmarana. Pega o nome de Deus que você tem mais assim e fica falando o nome de Deus. Usa um japamala, ela não precisa de japamala, é para você ficar falando mentalmente enquanto você está fazendo suas coisas, e aí vai também te equilibrando, te conectando, trazendo todo o equilíbrio para trazer não só equilíbrio para você, mas a proteção, né? A gente sabe que a palavra mantra vem de mente, proteção. Mantra é a proteção da mente. Então, quando a gente está nessa conexão, a frequência positiva, a nossa mente entra nessa frequência, sai do racional, né? Sai do intelectual, entra numa frequência mais sutil, né? Do campo mais sutil, como na outra palestra eu falei daqueles corpos, ela entra nesse corpo mais sutil. E quando a gente está no ápice dessa oração, é quando a gente sente o amor no coração, né? Essa conexão desse amor divino, aí a gente entra no ápice dessa conexão mesmo. E a gente pode fazer uma oração, uma canção divina, que a gente chama de bhajans, né? Essas canções espirituais, a gente pode estar nessa conexão. E a melhor forma de limpeza, de proteção e de ajuda para o outro que a gente pode dar, né? Nosso tempo já está indo. Eu gostaria de terminar com uma última historinha aqui para a gente terminar, que chama O Peso da Oração. Uma pobre senhora, com visível ar de derrota estampado no rosto, entrou num armazém. Se aproximou do proprietário, conhecido pelo seu jeito grosseiro, e lhe pediu fiado alguns mantimentos. Ela explicou que seu marido estava muito doente, não podia trabalhar e ela tinha 7 filhos para alimentar. O dono do armazém zombou dela e pediu que se retirasse do seu estabelecimento. Pensando nessa necessidade da sua família, ela implorou: por favor, senhor, darei o dinheiro assim que tiver. Em pé no balcão ao lado, um freguês a tudo assistia. Se aproximou do proprietário do armazém e disse para entregar o que aquela senhora necessitava para sua família, por sua conta. Meio relutante, o comerciante se dirigiu à pobre mulher. Você tem uma lista dos seus mantimentos? Sim, respondeu ela. Muito bem. Coloque sua lista na balança. O quanto ela pesar, eu te darei de mantimentos. A pobre mulher hesitou por alguns instantes. Com a cabeça curvada, retirou da bolsa um pedaço de papel. Escreveu uma coisa e depositou suavemente na balança.
Os 3 ficaram admirados quando o prato da balança com o papel desceu e permaneceu embaixo. Completamente pasmado, com o marcador da balança, o comerciante virou-se lentamente para seu freguês e comentou contrariado: "Não posso acreditar." O freguês sorriu e começou a colocar os mantimentos do outro prato da balança. Com a escala da balança não se equilibrava, ele continuou colocando mais e mais mantimentos, até não caber mais. O comerciante ficou paralisado ali por alguns instantes, olhando para a balança, tentando entender o que havia acontecido. Finalmente, ele pegou o pedaço de papel da balança e ficou espantado, pois não era uma lista de compras, e sim uma oração que dizia: "Meu Senhor, o Senhor conhece minhas necessidades. Eu estou deixando isso em suas mãos." O homem deu as mercadorias à pobre mulher, mais completo silêncio, que agradeceu e deixou o armazém. O freguês pagou a conta e disse: "Ah, valeu cada centavo." Só mais tarde o comerciante pôde reparar que a balança havia quebrado. Entretanto, só Deus sabe o quanto pesa uma oração. Então, com essa oração, né, com essa história, a gente finaliza hoje, né, a nossa conversa, o nosso reencontro. E eu gostaria de finalizar, então, fazendo a oração de caridade maior que o catecismo deixa para a gente, são as nossas vibrações coletivas, então que todos possamos nos conectar juntos para deixar o nosso melhor presente para a espiritualidade, que tanto nos ajuda, deixando do nosso coração o nosso amor, entregue todo o plano espiritual, toda a equipe do Garfé, para ser levada todos os nomes, pedidos no Garfé, em oração, todos os nossos familiares, parentes, amigos, conhecidos. Vibramos para todas as pessoas que estão com esse vírus, para todos aqueles que já desencarnaram com esse vírus, para todos os hospitais, toda a equipe de saúde, toda a equipe que trabalha nos hospitais, desde os atendentes até a equipe de limpeza, os administradores, que possamos dar essas nossas energias de força para eles que estão sendo os nossos heróis. Vibramos para todos os lares que nesse momento estão intensificados em conflitos pelos desempregos, por doenças, por obsessão, por desavenças. Que a nossa energia possa pelo menos aliviar um pouco esse sofrimento. Vibramos todo o nosso país, todos os nossos políticos, governantes, que tenham discernimento para cuidar de todo o nosso povo. Vibramos a todo o planeta, todos aqueles lugares mais afetados por esse vírus, os países mais debilidades, como a África, a Índia, que está bem debilitada, todos aqueles que necessitam mais nesse momento. Vibramos ao plano espiritual, por todas as colônias, todo o seu trabalho intensivo nesses instantes para receber todos esses desencarnados. Vibramos para o umbral, todo o nosso irmão que sofre por tanto tempo. Que a nossa vibração de luz possa ser um bálsamo ou uma lanterna para ajudar a resgatar algum dos nossos irmãos. E vamos todos juntos então fazer o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos a todos essa corrente, né, de coração, onde estamos fisicamente juntos, mas de coração estamos juntos, fisicamente separados, né, mas no coração estamos unidos, pertinhos, juntos. Que possamos continuar nessa corrente, né, dia e noite nessa vibração positiva, de auxílio, de caridade, que é o que a gente pode fazer agora, por todo o nosso planeta, por toda essa fase que está apenas começando, ainda temos muito pela frente, e vamos nos unir então nessa fé, nessa esperança, nesse amor de oração, para que todos possamos passar juntos, né, de mão dadas espiritualmente, sabendo que temos essa família toda unida, né, todos na mesma sintonia dessa vibração de amor, né, que não estamos sozinhos fisicamente, quiçá espiritualmente, que a nossa família é muito maior, né, os nossos amigos espirituais, a corrente espiritual muito maior para auxiliar. Então vamos ficar nessa corrente, nessa sintonia, que hoje em dia, se a gente puder parar um pouquinho e fazer essa oração, é uma grande ajuda que a gente faz para o plano espiritual. Então continuemos nessas ajudas, nessa oração, nessa caridade. Muito obrigada a todos, agradeço a todos. Namastê, obrigada. Tem duas perguntas, então? Tem duas perguntas? A Malu perguntou como faz na Masmarana. Ah, tá. Estão pedindo, vou estender um pouquinho mais, peço desculpa, porque estão pedindo como faz o Namasmarana. O Namasmarana é você pegar o nome eles falam o nome de Deus, é de alguma pessoa encarnada que já esteve aqui no nosso planeta, que representa Deus para você. Então, aqui no Ocidente, a gente tem muita conexão com Jesus, né? Então, por exemplo, a gente pega o nome de Jesus e fica Jesus, 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 mentalmente, né? Ela pode ser externa, como Kirtan, a gente fala externo, ou pode ser mental, né? E para fazer o tempo todo falando Jesus, Jesus, Jesus. Quem tiver conexão com a linha do Oriente, né? Na nossa Casa Ramatiz, a gente tem a tradição Oriente-Ocidente, né? Quem tiver conexão com o Oriente, o mestre que mais toca o seu coração, né? Rama, Krishna, Shiva, né? Vishnu, quem tiver conexão com Buda, pode ser Buda, né? Ou algum santo, né? Que tem essa conexão, que viveu aqui na Terra e tem essa conexão divina, porque daí as energias atômicas divinas desse mestre chegam até nós e fazem toda a diferença, né? A gente muda a frequência e muda essa conexão, né? A gente realmente direciona a nossa mente, porque a gente sozinho, né? A gente tem muitas dificuldades, muitas conexões negativas da gente, dos nossos familiares, de antepassados, de obsessores. Sozinho é muito difícil a gente chegar numa conexão positiva de entrega realmente mental. Então, quando a gente usa a força desses mestres que já se libertaram, que já conseguiram, a gente consegue virar bem mais o nosso potezinho, né? Para receber essa luz. Então, a gente fica nessa conexão de Namasmarana, falando o nome de Deus, o Deus que mais toca o seu coração. Eles falam que é importante não mudar o nome. Então, hoje eu quero falar Jesus, amanhã eu falo Rama, amanhã eu falo Krishna. Não. Deixa o nome vir do inconsciente. Esse nome que veio, fica nele. E vai falando esse nome para fazer toda essa diferença. Né? Traz esse nome, vai falando e sinta, né? Faça uma experiência de ficar um tempo falando. Você vai sentir a diferença que vai estar na sua mente, na sua energia, na energia ao redor da sua casa, dos seus familiares. É impressionante como é muito rápido essa conexão, né? Que a gente pode fazer de mudança, ok? E outra pergunta é se prece falada e prece pensada tem diferença em eficácia, e se prece falada alta demais pode ser ruim de um jeito. Ah, tá. Então tem uma pergunta se a diferença da prece falada, prece pensada, e se a prece falada alta demais tem alguma diferença. Nessa parte do livro do Ramatiz, ele fala assim, né? Aquela historinha que eu contei é para falar um pouquinho disso, né? A prece, o importante é a intenção, é a energia, né? Então, se você está em conjunto, em coletivo, é importante uma prece falada, pelo menos por uma pessoa, né? Para fazer essa vocalização
né, e materializar mais essa energia. Mas o importante é a conexão mental e a conexão de coração. Então, se você quiser só mentalmente pedir, já faz toda a diferença, né? O plano espiritual vai captar ou a mente ou a fala, não tem problema, né? E o importante não é o quanto você está gritando, mas a sua intenção de coração, o quanto o seu coração está na conexão. Então, é a historinha que eu contei, né? O sacerdote católico falou, o evangélico gritou, o espírita falou toda, né, bonito, do jeito dele, os esotéricos fizeram lá, mas a prece que foi ouvida foi do senhorzinho simples lá, que simplesmente teve uma conversa bem ao pé do ouvido assim com Deus, por causa da conexão que ele tinha com Deus, né? Então isso que é o mais importante, essa conexão. O Divaldo, no recente live dele, ele estava falando, né, ele estuda muito a questão de oração, mas ele fala que quando ele está precisando mesmo, ele só para e mentalmente fala, meu Deus, me ajude, e já faz toda a diferença. Mas o Divaldo tem um treino de oração, uma disciplina de oração muito intensa, né? Ele conta que para ele visitar o Chico Xavier, ele passava a noite em claro, orando a noite inteira, para ele deixar a aura dele mais equilibrada e limpa, porque ele tinha medo de atrapalhar Chico Xavier. Olha a intenção, a força da pessoa, né? Ele tem uma prática, disciplina de oração muito forte. Então, ele realmente fala só, meu Deus, é tranquilo, né? A gente talvez tenha que rezar bastante, né? Muito tempo para fazer isso. O importante, se a gente tiver essa disciplina diária, faz toda a diferença, né? Acordar, faz uma oração, antes de dormir, faz oração, tem um momento seu para fazer oração, o evangelho no lar, né? A oração em família, pelo menos uma vez na semana, né? Que o Kardecino nos ensina, que faz toda a proteção espiritual da casa, né? Tão importante, né? Colocando a água ali, faz uma leitura, faz oração em conjunto, todo mundo junto, a família unida em oração. Não tem proteção maior que possa receber e harmonia melhor emocional para toda a família, né? Então, né, eles estão pedindo para a gente resgatar o evangelho no lar, se puder intensificar o evangelho no lar, né, as casas que puderem fazer mais de uma vez na semana, tá fazendo, para a gente estar não só protegendo, mas ajudando a atmosfera do planeta, né? A gente sabe que nesse momento do planeta a gente está numa carga emocional muito pesada, né? Muitas pessoas com muita incerteza emocional, muitas inseguranças, muito medo, né? É normal a gente sentir, só que a gente tem que tentar sair dessa frequência, e aí essas ferramentas como Namasmarana, oração, Pai Nosso, tudo. Quem tiver dificuldade para fazer essa oração de coração, né, e pedir mentalmente, na parte final do Evangelho segundo o Espiritismo tem várias preces prontas. A gente pode pegar essa prece e fazer. Tem prece para um espírito que nasceu, para um espírito que desencarnou, para um espírito que se suicidou, para um obsessor, para um amigo, para um inimigo, para agradecer. Tem diversas preces ali já prontas. Quem quiser, pega aquela prece, leia aquela prece mentalmente, faça de coração também, faz toda a conexão, né? O Kardec nos ajudou até nisso, até isso ele catalogou, deixou tudo prontinho assim para quem tiver dificuldade ter mais essa ferramenta também. Então temos várias ferramentas hoje em dia, né, de conexão com essa forma de prece, de oração, para fazer tanto essa questão de proteção quanto essa questão de ajuda, né? Vamos usar todas, né? Porque quanto mais a gente puder usar, vamos tá usando, e quanto mais a gente puder ficar durante o dia nessa frequência de oração, e aí o Namasmarana é o que eles falam, a ferramenta que a gente pode fazer diariamente. A gente está lavando uma louça, fazendo uma coisa assim que sua mente pode estar um pouco menos focada, vai falando o nome de Deus. Isso já vai fazer toda a conexão de ajuda e diferença, né? E às vezes sozinho a gente não consegue, vamos pedir ajuda, né? Pede conexão ali, né? Muita gente tem o WhatsApp da Mara, tadinha Mara, ela virou o nosso livrinho lá de pedidos, né? Aí eles pedem para ela coloca no grupo do Garfé, tiver conexão de algum de nós, dos trabalhadores, né? Quem tiver, quase todos os trabalhadores estão no grupo do WhatsApp do Garfé, pede, aí eles estão colocando lá no grupo do WhatsApp, diariamente a gente tem feito as orações, e aí a gente junta, para que às vezes sozinho a gente não consegue, mas
todos rezando, a gente faz toda a diferença daí. E aí vamos todos dar a mão e todos caminhar junto, né? Para um ajudar o outro, né? Agora é hora mais do que nunca disso, né? Então, agradeço de novo, né? Desculpa de ter estendido um pouquinho mais o tempo aí de vocês, né? Muito obrigada. Boa noite a todos, né? Que estejamos todos em paz, em luz, mais essa semana e nessa conexão de oração, de vibração positiva para todos. Com a mão no coração, muita paz, muita luz. Namastê. Obrigada, boa noite.